pessoal, estamos de volta para a continuação aqui da nossa série. Nesse momento a gente está com 1208. Vamos ver qual é o nosso próximo adversário agora. Então vamos lá. Cliquei aqui no desafio. E pela primeira vez a gente tem um adversário brasileiro. Olha só que coisa interessante. Essa não foi uma partida... Eu cliquei aqui nos desafios e acabou clicando um brasileiro, né? Não era uma partida combinada nem nada. Vamos ver como é que vai ser. Aqui o meu adversário acabou de mandar sup. Vamos ver como é que vai ser a partida aqui com o Carlos Alberto. Beleza, o Carlos Alberto começou aqui com C6, então. Com a Caro-Kann. Se eu não me engano, essa é a primeira vez que a gente está enfrentando a Caro-Kann aqui no desafio, né? Eu vou jogar com D4. Eu tenho quase certeza que essa é a primeira vez. Nesse episódio, eu acho que eu vou aproveitar aqui o momento para não só jogar uma coisa que eu acho interessante, mas também para deixar uma sugestão de aberturas para vocês. Meu adversário colocou aqui, veja o seu speedrun no YouTube. Legal, legal. O Carlos dessa vez vai acompanhar uma partida onde ele mesmo está jogando. Então, mas voltando aqui à posição, eu vou capturar esse peão de D5 e essa é a sugestão que eu deixo para o pessoal que tiver nessa faixa aqui de rating. Esse é um jeito bem simples realmente de conduzir. Esse é um esquema bem simples aqui para jogar contra a Caro-Kann. Eu gosto bastante e geralmente as peças vão ser alinhadas da seguinte forma. Esse bispo vem para D3, esse peão vem aqui para C3, esse aqui vem para F4 e os cavalos ficam em D2, F3 e roque. É claro que eu vou fazer os lances aqui no tabuleiro, mas só para vocês terem uma ideia que geralmente quando a gente tem um centro fixo desse jeito, não tem tantas tensões aqui no centro, ou seja, os peões eles não podem ser capturados, você pode fazer planos como esse, né, de onde colocar cada peça sua. E esse é o meu plano geral. Claro que dependendo do que ele fizer, eu vou ter que me ajustar, né, mas em princípio, pelo menos, eu vou tentar conduzir as coisas aqui dessa forma. Então vamos começar com o bispo D3. E aí na sequência eu vou tentar executar aqueles lances que a gente estava conversando. Acabei me distraindo. Opa, deixa eu silenciar aqui Acabei me distraindo aqui um pouco com o chat, o chat aqui com o meu adversário também. Mas vamos voltar. Beleza, cavalo F6. E agora o plano é aquele, pessoal. A questão é qual ordem a gente usa, né? No geral, eu acho que eu vou fortalecer o meu peão aqui primeiro. Porque eu tô com medo de jogar bispo F4 e ele fazer o lance dama B6, que atacaria esse e esse peão. Então eu quero fortalecer o meu peão do centro aqui primeiro, e aí depois eu posso continuar com o meu desenvolvimento. Então vamos lá. Esse esqueminha aqui ele é bem eficiente contra a Caro-Kann, né? A gente sabe mais ou menos onde colocar as nossas peças aqui no meio-jogo. Esse já é um ponto importante. Mas a posição em si, que acaba resultando aqui da abertura, ela tem algumas possibilidades de ataque ali no flanco de rei, que talvez a gente venha a presenciar aqui nessa partida. Vamos ver. Beleza. Bom, agora eu estou entre cavalo F3 ou bispo F4. Se eu começar com cavalo F3, talvez o meu adversário vai jogar bispo D6 e vai me impedir de jogar bispo F4, fisicamente, né, porque o bispo estaria controlando essa casa. É muito importante, enquanto a gente desenvolve as nossas peças, ficar de olho no que ele está fazendo, né? Porque também não adianta eu pensar que eu vou fazer tudo o que eu quero e que ele não vai tentar se opor a isso de alguma maneira. Então aqui eu percebi que se eu usar essa ordem aqui de cavalo F3, bispo D6 é um lance que vai me chatear um pouco. Porque aí meu bispo de C1 vai ficar sem casa, né? Então por isso eu vou começar com esse lance aqui. Esse parece um início um pouco mais inteligente do que o outro. E agora eu estou pronto para jogar cavalo F3 e rocar depois. Vamos ver como é que ele vai reagir. Bispo E7, agora a gente pode completar o desenvolvimento. Cavalo F3 e depois roque.
Eu já vi muita gente chegando nesse tipo de posição e jogando cavalo E2. Não tem por que fazer isso, pessoal. O cavalo ele deve ser desenvolvido em direção ao centro quando não tiver nenhum problema em fazer isso com o cavalo. Né? Então, se eu não estou vendo nenhum problema em colocar ele aqui, eu coloco ele em F3. Porque aqui ele controla a casa de E5, enquanto que daqui de E2 ele não controla nenhuma casa importante. Então, a gente deve tentar sempre desenvolver as peças aqui da maneira mais ativa possível. E essa é uma casa mais ativa para ele. Agora eu vou rocar. E o meu plano é aquele. Eu estou quase completando aquele desenvolvimento que eu falei. Lembra no lance 3 que a gente capturou o peão de D5? Tudo que eu falei ali no início aconteceu depois. E isso não é nenhuma bruxaria não, viu? É só que essa ideiazinha aí de capturar o peão de D5, ela está vinculada com esse esquema aqui de peças mesmo. Então quase sempre a gente consegue fazer isso. Claro que é aquilo que a gente falou. A gente não deve fazer isso mecanicamente, tá? Assim, de pensar que toda vez tem que fazer isso. Não, ele pode me dar alguma chance diferente, eu tenho que ficar de olho. Mas como ele desenvolveu normal também, então eu só me limitei aqui a seguir o plano que tinha sido traçado. Então agora eu vou completar com o cavalo D2. E agora vamos ver como que ele está planejando jogar aqui essa posição. Falta só mais um lance aqui e o meu desenvolvimento já estaria completo. Bispo D6. Esse é um lance inconsistente, porque se a ideia era jogar bispo D6, então por que nesse momento aqui o meu adversário já não jogou bispo D6 de uma vez? Né? Percebam que primeiro ele jogou bispo E7, e aí alguns lances depois ele acabou de perder esse tempinho aqui com bispo D6. Esse é um tempo. Né? Então, assim, por isso que é importante desenvolver as peças assim de maneira planejada. Né? Toma cuidado, porque senão você pode acabar se arrependendo de colocar uma peça em algum lugar e precisar arrumar ela depois. Isso acaba gastando um tempo a mais. Né? Então isso é o que está acontecendo com o meu oponente aqui agora. Essa troca, em princípio, é benéfica para mim, por conta da estrutura de peões. Percebam que ele tem muitos peões aqui em casas brancas, principalmente os do centro. Isso torna o bispo de C8 dele uma peça passiva, né? O que a gente costuma chamar de bispo mau. Então, o bispo que ele geralmente quer trocar nessas estruturas é esse daqui. Esse daqui é o bispo mais, assim, é o bispo que tem mais mobilidade que ele tem. Né? Percebam que não tem nenhuma casa aqui que ele não controla. Né? Claro, ele não pode ir para lugar nenhum nesse momento, mas pelo menos não tem nada interferindo ali no raio de ação dele. Já esse daqui tem a mobilidade seriamente restringida. Né? Então percebam que a única casa que ele tem é D7. Então essa troca aqui, em princípio, é benéfica para mim, porque eu estou trocando o bispo bom que ele tem e conservando o bispo ruim dele no tabuleiro. Eu vou fazer a troca e agora vem a segunda parte do meu plano, que é plugar esse cavalo aqui em E5, se possível seguido de F4, e depois tentar passar a torre ali para H3, dessa forma que eu marquei aqui com as flechas, para iniciar um ataque de mate ali no flanco de rei. Esse é o plano, tá? Eu não estou esperando, então preciso preparar o cavalo E5 com dama E2. Eu não estou esperando que esse plano ele vai dar certo, tá? O meu adversário provavelmente vai interferir aqui com o que eu estou fazendo. E eu vou precisar resolver alguns probleminhas. Mas essa é a ideia geral. Isso é o que eu vou tentar, pelo menos, se não todo o plano, pelo menos uma parte dele eu vou tentar colocar em prática aqui agora. Então vamos de dama E2. Preparei cavalo E5. Percebam que esse bispo ele não está muito legal aqui. Esse é um problema importante que ele tem essa variante. Às vezes um jeito de resolver isso é jogando B6, A5 e bispo A6 para trocar a peça. Mas o problema disso é que como minha dama está aqui em E2 agora, eu estou controlando duas vezes essa casa. Então mesmo essa troca ele já não consegue fazer tão fácil aqui. O que me leva a pensar que a posição dele aqui já é um pouco desconfortável. E agora eu vou colocar aquele plano em prática. Vamos de cavalo E5, seguido de F4. Achei legal a oportunidade aqui de jogar a Caro-Kann de brancas uma vez, porque assim agora a gente está começando a dar sugestões teóricas também. Né? A gente vinha falando bastante sobre princípios, coisa que a gente também já está fazendo nessa partida, mas nesse jogo aqui de hoje
a gente está enfrentando um adversário mais consistente, então percebam que a gente acabou também falando sobre uma ideia aqui teórica de abertura. Eu vou seguir com o meu plano, pessoal. Porque o plano era aquele de F4 e passar a torre. Deixa eu ver se tem algum problema com isso. Em princípio não. Vamos lá. Estava só checando se não tinha algum problema tático com a minha ideia. Não parece o caso. Deixa eu só responder o Carlos aqui, que eu tinha esquecido. Vou responder. É o SUP, sim. Muito obrigado por acompanhar. Esta vai para o canal também. Pronto. Respondi aqui o Carlos. Beleza. Vamos esperar aqui o lance dele. A posição dele aqui é muito desconfortável. Porque esse cavalo ele é muito irritante. É muito chato mesmo esse cavalo aqui em E5. Eu tenho essas ideias de passar as peças para o flanco de rei. E ele não tem nenhum plano particularmente... Sabe? Geralmente nessas posições você precisa tentar criar contra-jogo do outro lado. Então, por exemplo, ele precisaria já estar criando algum B5, B4, alguma coisa assim. Mas parece um pouco distante por enquanto. Né? Porque ele ainda tem que preparar B5, aí jogar B5, isso tudo demora um pouco. No lugar dele, eu estaria pensando em jogar B5 aqui agora, sacrificando o peão mesmo. Porque a hora que eu jogar bispo por, ele joga torre B8. E aí, qual seria a ideia disso? Porque parece muito estranho dar um peão desse jeito, né? A ideia é tentar me distrair um pouco ali do meu ataque do flanco de rei, que já está em, assim, ele já está em andamento. Né? Então, se o meu adversário não me distrair do outro lado, vai acabar sendo muito, assim... eu não vou ter muita dificuldade com os meus próximos lances, né? Então, por isso que eu estava pensando em jogar B5. Mas tudo bem, ele completou aqui o desenvolvimento com bispo D7. Eu tô pensando em jogar G4 aqui em algumas... Não, vamos seguir o plano que a gente tinha traçado com torre F3. Porque é aquilo que a gente falou, né? É importante ter consistência. Se você tem uma ideia em mente, continua com ela. Trocar aqui no meio do caminho é um pouco perigoso. Então vamos continuar com o plano. Que a gente já tinha dito, né? Que era vir para cá, depois para cá. E usar esse bispo e essa torre que vai estar ali em H3 para atacar. Olha só que legal, meu adversário jogou A6. Então ele está de olho aqui realmente no B5, né? Interessante. Será que ele quer jogar bispo B5? Trocando o bispo mal dele? Ou será que ele só quer jogar B5? Aqui uma regra muito importante. A gente não deve ficar mexendo no lado que o adversário está atacando a gente. Então eu não vou fazer um lance como A4. Tá? Porque se eu jogar A4, ele vai jogar B5 de qualquer jeito. E só o que eu acabei fazendo é, assim, criei pontos de contato ali para ele me atacar. Eu quero deixar o flanco de dama parado para eu poder focar no meu ataque no flanco de rei. Então eu não vou jogar A4. Eu vou continuar com o meu plano. Eu só estava checando aqui se bispo B5 era uma ameaça, mas por enquanto eu acho que não, porque eu iria capturar uma e depois duas vezes em B5. Meu adversário mandou, espero não estar indo muito mal, não. Com certeza não, Carlos. Com certeza não. Olha só, meu adversário jogou bispo B5. Não, esse meu adversário está jogando super bem. Tiveram algumas imprecisões ali que a gente já chegou a mencionar, mas coisas muito, assim, de detalhes mesmo. Né? Porque o meu adversário, esse meu adversário, joga muito bem. Tem um peão caindo, ou eu posso continuar jogando para Damate com G4, G5 e depois passar a dama. Eu acho que eu vou nessa, viu, pessoal? Ou eu capturo o peão. Vamos capturar o peão, né? Acho que é melhor capturar esse peão. Depois eu posso tentar voltar essa dama para cá e... Porque é um peão gratuito que está caindo também, né? Seria estranho não capturar. Então vamos tomar.
Vamos tomar e depois a gente vê se consegue reviver aqui a ideia de atacar ou não. Mas mesmo que não der certo mais, pelo menos eu capturei um peão dele, né? Isso já é uma conquista. Vamos melhorar agora a nossa pior peça. A torre de A1 estava fora de jogo, eu estou trazendo ela para a partida. E depois a gente vê o que faz. Em princípio meu plano era esse, né? Era tentar voltar essa dama aqui e criar pressão ali no flanco de rei. Mas vai depender muito do que ele vai fazer aqui agora. Vamos ver. Mas percebam que esse peão que ele sacrificou aqui no flanco de rei me distraiu um pouco do ataque do flanco... desculpa. O peão que ele deu aqui no flanco de dama me distraiu daquele ataque que eu estava executando no flanco de rei. Eu não posso dizer que eu gostei muito disso. Eu preferia muito mais ter continuado ali com o meu ataque. Mas ele não me deu muita escolha. Ele não me deu muita escolha. E isso é um pouco incômodo. Agora a gente vai ter que jogar de outro jeito. Mas eu ainda tenho pressão ali no flanco de rei, pelo menos. Então coloquei a dama aqui pressionando o peão de H7. Talvez G4 e G5 seria agora uma ideia. Eu preciso expulsar esse cavalo daqui, sabe? Porque ele protege o ponto ali de H7. Cavalo G4 é uma outra ideia também, tentando distrair essa peça dali. G6, ok, eliminou todos os temas que tinham ali em H7. Agora eu vou ter que mudar um pouco, vou ter que adaptar um pouco o meu plano. Acho que agora eu vou jogar G4, pessoal, porque o meu plano aqui agora é tentar dar mate assim, dama G3 e dama H4. Mas se eu tentar fazer isso desse jeito aqui, ele tinha cavalo F5. Então eu estou cobrindo a casa de F5 primeiro e preparando aqui dama G3 e dama H4. Atacou o meu peão, vou proteger o peão. Acho que não tem nenhum problema. E agora vou retomar aqui o meu plano. O chato vai ser se ele atacar esse meu peão de B2 agora, porque aí o meu adversário começa de novo com aquela coisa de me distrair da minha ideia. Isso seria muito incômodo. É legal para vocês verem assim quão importante é você incomodar o seu adversário do outro lado. Não ficar tentando enfrentar ele aqui no lado que ele está te atacando. Tá vendo? É você tentar incomodar ele do outro setor. Porque não é ali que ele quer fazer lance. Mas eu estou sendo forçado. Precisei voltar minha torre aqui para proteger o meu peão. Eu não tive grandes escolhas. Mas tudo bem. Aquela ideia de passar a dama ainda continua viva. Talvez primeiro... Não, acho que eu preciso passar a dama imediatamente. É que tá caindo aqui, né? Não, vamos lá. Vamos passar essa dama para cá logo. Tô com 21 segundos. Não tenho tanto tempo aqui, mas... ainda é uma quantidade razoável de tempo. O importante é a posição não sair do controle. Para cá. Agora eu vou jogar esse aqui ameaçando mate. Para ser sincero, parece mais ou menos decisivo. Porque H5, G toma H5 já está parecendo muito chato. Eu tenho cavalo D7, cavalo F6 também, mas esse aqui já parece muito bom. Porque cavalo D7, cavalo F6, depois eu mostro para vocês a variante que eu calculei, mas eu não estava vendo mate ali. Esse aqui parece ser mate. Porque eu estou prestes a capturar aqui. Agora a gente captura aqui. E agora... Isso, agora chega o mate aqui em H7. Partida muito interessante aqui com o Carlos Alberto. Deixa eu mandar aqui um obrigado para ele. Obrigado pela partida, Carlos. Vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu nesse jogo. Essa foi uma partida com certeza... A gente precisa ser justo aqui com o meu oponente. Essa provavelmente foi a partida mais difícil até agora. O meu adversário colocou bastante resistência ali mesmo. Pegando da abertura, como eu expliquei para vocês, isso era
um esquema de peças, né? Então as peças ficam sempre desse jeito. Bispo em D3, F4, cavalo vai para F3 e esse aqui vai para D2. Esse é um momento que o meu adversário acabou perdendo um tempinho, tá? É aquilo que a gente comentou. Se a ideia era jogar bispo D6, era melhor ter feito de uma vez. E esse tempo aqui que ele perdeu colocou ele numa situação um pouco delicada. Porque agora ele acaba se atrasando um pouco aqui no desenvolvimento e eu consigo plugar o meu cavalo em E5. E esse cavalo aqui é uma peça muito chata, né? Percebam que ele meio que sustenta, dá estabilidade aqui para o meu centro para eu conseguir atacar, digamos assim, com uma certa tranquilidade, né? Então esse cavalo é uma peça muito importante. Eu segui aqui o plano depois com F4 e torre F3. E, assim, de um modo geral, o que ficou faltando o meu oponente fazer nessa partida é criar algum contrajogo um pouco mais rápido ali do outro lado. Ele tentou me distrair com esse sacrifício de peão, deu certo, né? Eu fui capturar realmente o peão, mas esse peão a menos também faz falta, né? E aí o restante da partida foi mais eu tentando não deixar a posição sair do controle, ao mesmo tempo manter aquelas chances de ataques vivas, né? E acabou, de certa forma, dando certo na partida. Uma coisa que eu queria que vocês observassem é o seguinte. A gente tem o plano em mente de atacar o adversário, mas vocês lembram no início? Isso é uma coisa interessante porque, assim, às vezes a pessoa aprende que nessa abertura, por exemplo, ela deve jogar para atacar. Então ela entra no jogo já achando que ela precisa colocar tudo em prática. Mas se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão perceber que logo no início eu já estava esperando que ia dar algum tipo de problema no caminho. Então aí quando ele finalmente aconteceu, quando o meu adversário realmente me distraiu aqui com esse sacrifício, eu nem fiquei tão surpreso, porque é o que eu esperava dele, né? Eu já espero dos meus adversários que eles coloquem dificuldades, né, para eu executar os meus planos. Então isso me deixa mais pronto assim para solucionar problemas. Então a gente nunca deve pensar que o nosso adversário vai deixar a gente fazer tudo o que a gente quer, de forma alguma. Ele vai tentar atrapalhar, a gente vai ter que lidar com problemas durante a partida, mas o plano geral a gente pode tentar seguir, tá? Não sem antes resolver problemas. Então, por exemplo, o meu ataque funcionou no fim? Funcionou, mas não sem antes eu ter protegido esse peão, protegido esse outro, tomado um peão ali atrás, né? Percebam que tem coisas acontecendo no meio do caminho, né? Não é tão assim... Não é uma linha reta aqui o plano que a gente está seguindo. Tem problemas, tem obstáculos aqui no meio do caminho, né? Então depois desse torre-peão, a partir daqui sim a partida foi um pouco mais... eu consegui executar aqui dama G3 e dama H4. Então, aqui eu tinha a opção de jogar esse e capturar material em F8. Mas quando a gente pode jogar para dar mate, é melhor a gente tentar dar mate, né? Porque aqui ele ainda teria dama D8. E provavelmente a melhor coisa que eu tenho para fazer é tomar a torre. Só que ele vai capturar a dama e eu ainda vou ter que jogar uma longa partida, né? Esse cheque aqui eu até posso dar, mas depois de rei G7 eu não via mate aqui imediato. Porque, por exemplo, o meu cavalo está atacado. E se eu sacrificar essa peça aqui, ele tem torre H8 no fim da variante, acabando com... Aqui eu desconfio, inclusive, que a gente já está correndo o risco de perder essa partida. Então o melhor que eu tenho a fazer aqui é realmente capturar esse peão. A única variante que eu calculei foi cavalo por E5. Que aqui eu tinha H por G6. E se ele der cheque, felizmente eu tenho esse lance aqui. Que quando ele capturar eu tenho mate em H7. E se ele capturar aqui, eu volto à torre e continuo com o meu ataque. Bom, partida muito legal, muito assim... Eu gosto desse tipo de partida que o oponente coloca mais resistência mesmo, né? Porque assim vocês podem ver aqui o que acontece quando a gente está jogando contra um adversário que tem mais recursos, né? E mais uma vez a gente ficou um pouquinho sem tempo ali, mas nada... quando a gente já está um pouco mais acostumado a jogar sem tempo, não assusta tanto assim quando começa a subir, mas a posição tá boa, né? Eu mais tentei ficar de olho aqui para a posição não sair do controle. Que aí se a posição está dentro do controle, dá para jogar sem tempo também. Agora, se a posição sai do controle, aí não adianta nem ter tempo, né? Então... Mas enfim, espero que vocês tenham curtido essa partida, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam e vejo vocês na próxima. Valeu, tchau!